Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Cristo esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa aquecer seus corações, suas mentes, e que todos possam ter assim muito conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, quarta-feira, 10 de setembro de 2025, a lição 11 de hoje, ela tem como título A Justa Ira de Deus. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Êxodo, capítulo 32, dos versículos 9 até 29, onde aqui narra que Deus estava no cume do Monte Sinai, conversando com o seu servo Moisés, para o fechamento da aliança. E ele, Deus, por ele ser onipotente, onisciente, onipresente, ele enxerga o povo de Israel que estava cometendo um pecado gravíssimo, né? Que era a idolatria, e que o povo estava assistindo uma devassidão enorme. E ele, Deus, ficou irado ali, cheio de indignação na frente de Moisés. E se não fosse a intercessão de Moisés, Deus teria exterminado a todos e começaria uma nova nação através do próprio Moisés. E na lição de hoje aqui, de Êxodo 32, nós tivemos assim uma reação assim de Moisés após ele saber tudo isto, né? Porque Moisés, ao descer do Monte Sinai, ele se depara com o povo de Israel assim numa tremenda festa de idolatria do povo, e eles realmente adorando aquele bezerro de ouro. E Moisés fica assim enojado com aquilo tudo, ele muda o semblante, ele fica completamente irado, repreende o seu líder que estava em seu lugar, o Arão, e também todo o povo israelita. Ele leva todos a fazer uma reflexão que aquela atitude não é de um povo separado, uma nação santa, um sacerdócio real. Porque Deus estava muito triste com eles. E nesse momento, ele falando assim euforicamente com o povo, ele quebra as duas tábuas de pedra, mostrando a eles que aquele momento havia se rompido com Deus e que eles estavam quebrando os mandamentos do Senhor. Bom, Moisés repreendeu severamente o seu irmão Arão, que havia que era o responsável ali pelo povo de Israel até a sua ausência, dele ter se rendido às exigências do povo de Israel, ter cedido realmente a sua autoridade ao povo, que diz lá em Êxodo 32, 21. E Arão, diante de Moisés, ele tentou justificar a transgressão, atribuindo que aquele bezerro era uma arte mágica, né? Parece ingênuo ele falando isso, né? Ele diz assim, ó, eu lancei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Veja se tem cabimento isso, que está lá em Êxodo 32, 24. E o que piorou a situação porque Moisés vem com essa ingenuidade para cima porque Arão, né, vem com essa ingenuidade para cima de Moisés, e ele, Arão, foi um homem escolhido realmente por Deus, né? Um homem que recebeu um convite para ter vários privilégios, dentre eles, dele subir o Monte Sinai com Moisés, e até participar realmente de um almoço com Deus lá no cume, ter essa possibilidade, né? E junto com os 73 anciãos,
E justamente eles cometeram esse pecado gravíssimo, que está lá em Êxodo 24:1. Que ironia, né, meus amigos, e assombroso, ao alegar que, para Moisés que havia ocorrido um milagre, e Arão quis enganar seu irmão. Quer dizer, errou e continuou errando, tentando enganar seu irmão, né? Aí nós podemos notar, né, que um pecado puxa o outro, e nesse caso a idolatria levou à mentira, né? E no entanto Moisés não foi enganado, pois viu o povo que estava descontrolado, né? E as consequências negativas, elas eram evidentes, e Moisés teve que interromper a rebelião imediatamente com dureza, né? Alertando o povo que Deus queria fulminar a eles. E o que nós vemos na lição de hoje, ao acender-se a ira de Deus sobre o povo de Israel, e Deus ao ser assim rejeitado, onde foi trocado por Deus falso, Moisés, percebendo essa gravidade do pecado, da situação, ele resolve dar a sua vida, falando para Deus que morreria pelo povo, e se apresenta uma defesa em favor da honra do próprio Deus, né, à vista dos egípcios, está em Êxodo 32:12, e lembrando ao Senhor de sua fidelidade, promessa feita aos patriarcas de multiplicar-se a descendência, que está lá em Êxodo 32:13. A ira de Deus provocou a compaixão no coração de Moisés. Seu amor pelo povo foi provado e aprovado por sua intercessão e disposição em renunciar, se preciso fosse, daria a sua vida, a sua própria salvação para aquele povo, que diz lá em Êxodo 32, versículo 32. E ao descer o Monte Sinai com as 2 tábuas da lei em mãos, Moisés, que havia recebido do Senhor, saiu da presença do Senhor cheio de temor e com um sagrado zelo, né, pelo excelente período que ele ficou com Deus lá, 40 dias no monte. E ao chegar ao pé do Monte Sinai, ao ouvir aqueles barulhos altos, sons, alaridos assim, da multidão, em festa, né, com aquele bezerro de ouro, sendo adorado ali, para todo mundo ver, né, com danças estranhas, e ele arrojou das mãos as tábuas e as quebrou na frente de todo aquele povo de Israel, que está lá em Êxodo 32:19. E esta não foi uma atitude assim precipitada de Moisés e nem condenável, mas sim uma simbologia e que representa o pecado, a transgressão da lei, que nada mais é do que a quebra dos mandamentos do Senhor. E o povo havia quebrado a lei de Deus, estava desenfreado, com fraca liderança provisória de Arão, que é mencionado aqui na Bíblia, né? Que está lá em Êxodo 32:25, né? Contudo, mesmo diante de tamanho caos, né, houve um chamado especial que definiria o destino dos filhos de Levi. Quem é do Senhor, que vem até mim, que foi realmente um clamor realmente de Moisés, para que aqueles que realmente fossem de Deus, que estivessem com ele. Está lá em Êxodo 32:26. A morte dos 3.000 homens em Êxodo 32:28, em decorrência desse fato aí, nos diz que numa multidão composta por milhões de pessoas, que era o povo de Israel na época, uma pequena parcela é o suficiente para espalhar o caos, a maldição, pelo poder da influência de uns com os outros. E nós precisamos ser muito cuidadosos e vigilantes com os amigos que nós temos. Nós necessitamos, como nunca hoje, praticar a ordem de Jesus quando ele esteve entre nós aqui em forma humana, e que ele disse: vigiai e orai, que está lá em Mateus 26:41. Deus não repreendeu Moisés por ter quebrado as tábuas dos mandamentos, mas entendeu plenamente a tristeza do seu servo, e mais tarde providenciou outras 2 tábuas que haviam sido quebradas, que está lá em Deuteronômio 10:2, e onde o próprio Deus escreveu novamente com o seu próprio dedo os 10 mandamentos e entregou novamente para Moisés.
Moisés, que havia deixado seu irmão como responsável pelo povo de Israel na sua ausência ao voltar e ver aquela idolatria, repreendeu duramente seu irmão Arão por ter deixado de se render às exigências daquele povo pecador, que está lá em Êxodo 32, 21. Arão, um líder, até tentou justificar a sua ação, sua transgressão, e culpou as pessoas, atribuiu ao ídolo feito as artes mágicas, até disse: eu lancei ouro no fogo dado pelas pessoas, e eis que saiu este bezerro, que está em Êxodo 32, 24. E vejam, tudo ficou ruim para o irmão de Moisés, que ele foi ungido por Deus, no caso de Arão. Ele foi honrado, até recebeu bem antes elogios, privilégios, que até incluía ele, Arão, para subir ao monte com Moisés e os demais 73 anciãos, que diz lá em Êxodo 24, 1. E ele comete esta falha terrível, grave, até quis enganar o seu irmão Moisés, em vez de assumir totalmente a culpa. E nesse relato de Êxodo capítulo 32, apresenta o grande conflito cósmico espiritual que existe no mundo hoje, entre o mal, Satanás, e o bem, Deus. E isto é uma ameaça para a nossa salvação, e os retratos do verdadeiro adorador e do verdadeiro líder de Deus, que deve ser correto, íntegro a todo momento. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, falado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque o próprio Jesus diz lá em João 14,6 que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É ele, Jesus, dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus. Não existe ninguém, não existe bezerro de ouro, não existe imagem, não existe nada que vai salvar você, somente Jesus. E quando você aceita ele verdadeiramente, a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo os seus estatutos e mandamentos e observando principalmente o quarto mandamento, ele, Jesus, dará a cada um de nós algo tremendamente importante, um presente, que é salvação. E assim, na grande volta dele, Jesus, a este mundo, porque os sinais estão se cumprindo, ele, Jesus, ao voltar, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu, você terá a oportunidade assim, de abraçar seus entes queridos. Você participará de uma grande festa, da bodas do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.